Aqui é a Júlia e você chegou ao Megascópio e hoje nós finalmente chegamos no final dos resumos dos contos de The Winternights, o novo livro de Dragon Age que foi apresentado como um prólogo para o quarto jogo da franquia. Todos os outros vídeos resumindo os contos e teorias, desde os planos de Solas até os mistérios das Estradas Profundas, você pode conferir na playlist que vai aparecer aqui no card. E se curtiu essa série de vídeos, o seu like e comentários são muito importantes para ajudar com o algoritmo do YouTube, então somos sempre gratos pelo apoio. E hoje eu também trago uma novidade para vocês, que são os resumos, estão disponíveis no Spotify e no Deezer aqui do Mega. Um áudio somente com os contos, sem os meus comentários e teorias, para vocês ouvirem na ordem dos livros as histórias de The Winternights. Agora vamos falar dos contos de hoje, mas diferentemente dos vídeos anteriores, esses dois não possuem muita relação entre si. É porque foram os últimos mesmo. O primeiro será Hunger, por Brianna Batty, que segue uma aventura de dois guardiões cinzentos. Esse eu inicialmente ia colocar no vídeo sobre Hormak, mas aquele conto era tão denso que acabou precisando de um vídeo sozinho só pra ele. E o outro de hoje é o Genitive Dies in the End, escrito por Lucas Christensen. Esse tem muitos pontos que fechariam de forma excelente em outros vídeos, mas acabou ficando pro final porque também tem uma estrutura narrativa meio fora de ordem, e os narradores não são muito confiáveis, vocês já vão entender. Claro, fica o aviso de spoilers, e como sempre, no final vamos discutir as teorias e possíveis futuros plots revelados por esses contos. Começando por Hunger, tradução livre, fome. A história acompanha dois guardiões cinzentos, Evica e Antoine, que estão na estrada para responder à convocação de Weishaupt, chamando os Wardens disponíveis. Mas acabam tropeçando em uma vila supostamente amaldiçoada nos Underfells. A cidade de Ikwell tem sofrido uma série de desaparecimentos e uma moça chamada Mina Bauer, irmã da vítima mais recente, pede ajuda dos guardiões. Antoine, um guardião cinzento recém-recrutado que acredita no heroísmo da Ordem, aceita imediatamente o pedido de ajudar a jovem. A investigação dos guardiões revela a verdade. Um homem chamado Hank, filho de um nobre que havia sido expulso da cidade por envenenar um irmão da Chantria, ficou faminto na floresta e acabou atraindo um demônio da fome. Ele acabou se transformando em um lobisomem e vem infectando aldeões da aldeia desde então, como forma de vingança, e o Willem, o irmão da Mina, foi uma das suas últimas vítimas. As lendas dizem que matar a fonte da maldição pode curar os infectados, então Antoine e Evica partem para caçar o Hank. Durante a luta, Antoine é mordido, mas consegue matar a fera. Já que a fonte da maldição está morta, os guardiões continuam seu caminho até Weishaupt, acreditando que os mordidos haviam sido curados e a vila estava segura. No entanto, no final descobrimos que o demônio não foi destruído, apenas banido, e estava aguardando uma abertura para retornar. O segundo é Genitive Dies in the End, tradução livre, Genitive morre no fim. Por comissão especial do Círculo Interno da Inquisição, Filian, um bardo, o irmão Genitive e a ex-irmã Laudine são enviados para uma expedição nas Planícies Silenciosas, uma área isolada entre Nevarra e Tevinter, para tentar encontrar a verdadeira história do panteão élfico. Eles são acompanhados por Mateo, um senhor da fortuna, que serve de proteção e motorista. O conto inteiro é narrado enquanto vemos Filian, um bardo, escrevendo o que aconteceu, enquanto Genitive e a ex-irmã Laudine comentam sobre essas aventuras e o que ele está escrevendo. Em sua história, Filian, um bardo, conta que eles encontraram uma biblioteca élfica que caiu nas profundezas depois da queda de Arlatan. Entretanto, sua pesquisa é interrompida com a chegada de um Antan Qunari, liderado por Hassan, que estavam em busca do verdadeiro nome do lobo temido. E essa Qunari parece ser obcecada com o poder dos nomes. Os Qunari acabam capturando o quarteto. Enquanto Hassan interroga os prisioneiros tentando descobrir seus nomes reais, Laudine se revela como uma maga e ataca. Na confusão, Filian, Genitive, Laudine e Mateo escapam para a superfície. Hassan os persegue pelas planícies silenciosas e Laudine consegue detê-la usando magia para desmoronar a rodovia imperial,
mas o esforço é grande demais e o seu contato com o véu acaba transformando ela em uma tranquila. Filion e Genitive são mortalmente feridos, mas antes de morrerem, escrevem um relatório para a Inquisição. Mateu, o único sobrevivente da sua expedição, finalmente envia o relatório para Varric Tetras. Ou é esse o final que o trio de bardos escrevem. Filion, Genitive e Laudine, na verdade não estão mortos e nem tranquilos, mas se escondendo de Hassan com Mateu em Riven. Genitive observa que o Filion tomou muitas liberdades em seu manuscrito, acrescentando detalhes milaborantes. Eles decidem continuar escrevendo seus manifestos, mas com nomes diferentes, já que Hassan ainda está atrás deles. 2 contos bem interessantes, certo? Mas antes de explorarmos mais, eu gostaria de deixar aquele agradecimento aos nossos padrinhos, pois sem eles esses vídeos não seriam possíveis. Se você quiser saber mais sobre o financiamento coletivo do Mega, o link está na descrição. E aqueles que não podem ajudar financeiramente, o seu like, inscrição, comentário e compartilhamentos também ajudam muito. Then there may be more going on than we thought. Mas vamos lá. Começando pelo conto Hunger, que traz mais dicas do retorno dos Grey Wardens. Como já vimos no epílogo de Inquisition, a guilda está se reunindo na fortaleza de Weishaupt, mas ainda não sabemos o motivo. E, infelizmente, esse conto não nos dá nenhuma informação adicional sobre esse evento. Os 2 guardiões do conto, Evica e Antoine, não parecem ser muito interessantes, já que o autor nem se deu ao trabalho de descrevê-los com muitos detalhes. Mas ainda assim o conto termina com uma ponta aberta, já que o demônio da fome está aguardando o retorno em uma floresta dos Underfells, e existem ainda vítimas que podem se transformar em lobisomens caso essa criatura volte, incluindo o Antoine. Isso pode ser uma fonte para uma sidequest bem interessante, mas, a meu ver, nada mais do que isso. O que vocês acham? Será que o chamado de Weishaupt tem algo a ver com os eventos de Hormak, já que não sabemos quando a descoberta macabra do laboratório aconteceu? Ou a ameaça do lírio vermelho, que, para quem não lembra, é um mineral infectado pela podridão e tem toda uma relação com os titãs, e que a gente viu com bastante proeminência também nas imagens mostradas na EA Play? Bastante perguntas, poucas respostas. All news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within? Or something far worse? Agora, o conto de Genitive Dies in the End, na minha opinião, traz algumas respostas e perguntas novas também, mais interessantes. A de mais destaque seria a procura da verdade sobre o panteão élfico e o verdadeiro nome de Solas. Para quem não sabe, Solas significa orgulho em élfico, e o nome foi escolhido pelo Cabeça de Ovo como um lembrete pessoal, não é o verdadeiro nome dele. A Hassan também estava muito investida em descobrir os verdadeiros nomes do nosso grupo. Afinal de contas, eles eram bardos e não necessariamente usavam os seus nomes verdadeiros. E isso me faz me perguntar qual a intenção disso tudo. Será que o nome tem poder? Eu já tô pensando nos paralelos com o livro O Nome do Vento, que já não tem nada a ver com Dragon Age. Claro, não tivemos nenhuma revelação sobre o panteão élfico ou do verdadeiro nome de Solas, mas sabemos que esse grupo inusitado de narradores não confiáveis parecem estar trabalhando com agentes da Inquisição. Falando no Genitive, quem jogou Dragon Age Origins pode lembrar que há a possibilidade de matá-lo no jogo, mas essa não seria a primeira vez que a BioWare decidiu simplesmente que um personagem está vivo para poder continuar a sua história. E uma curiosidade, o nome do Filion é na verdade Filion Trevelyan, o que faz dele um parente do seu Inquisidor se ele for humano. Também tem a questão de uma possível biblioteca enterrada e esquecida nas planícies silenciosas, que traz bastante potencial para histórias. Um local mágico esquecido, tal como o Templo de Mital. E por fim, mais uma menção da guilda dos Senhores da Fortuna na forma do motorista do trio, Mateu. Aqui, o livro dá mais alguns detalhes sobre essa guilda que apareceu do nada na lore e não para de ser mencionada. Quando vai descrever o Mateu, o livro diz o seguinte: os Senhores da Fortuna são uma guilda de caçadores de tesouros e dungeons. Eles se especializam em tirar gemas dos olhos de estátuas e, por um custo adicional, proteger as pessoas mais frágeis que a contrataram para fazê-lo. Ou seja, parece que os Senhores da Fortuna são verdadeiros Indiana Jones de Tedas. Levando em consideração que o projeto Joplin, a primeira ideia para Dragon Age 4, consistia em uma série de assaltos através de Tevinter, repito que eu acho muito provável que teremos algum personagem importante dessa guilda em Dragon Age 4,
seja o protagonista, um companion ou algum NPC de importância. Mas chegamos ao final, pessoal. Esse é o último vídeo sobre The Winter Nights, apesar de ainda termos um podcast sobre o assunto vindo por aí. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem nada. Também queria ver com vocês se vocês teriam interesse em resumos dos outros livros de Dragon Age que ainda não saíram no Brasil, como por exemplo The Masked Empire, que conta a história da Briala, Selene e Gaspar, ou a Sunder, que conta a história do Cole, e por aí vai. Mas, de toda forma, ainda temos muito conteúdo sobre o assunto para vir aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, deixe aquele like se não deixou ainda, e mega beijo!